Graça e paz, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Qual que é a sua expectativa para hoje? Sabe, a gente sempre fala, né? Deus vai suprir aquilo que você espera. A gente não pode vir para um lugar como esse de qualquer jeito, simplesmente vir para cumprir um tempo. Eu vou porque eu fui convidado, mas eu não estou esperando nada. Então, quando você vem não esperando nada, você sai verdadeiramente sem nada. Mas quando você vem com expectativa no seu coração, Deus faz questão de suprir abundantemente toda a expectativa que está no teu espírito. Amém? Você pode curvar a sua cabeça um instante, vamos orar. Vamos colocar o nosso coração, a nossa mente totalmente cativa à soberania de Cristo. Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos nessa noite, meu Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, que já está operando no nosso meio, Pai. Ele habita dentro de nós, mas ele opera através de nós. Muito obrigado, Pai, pelas instruções que virão através do teu Espírito. Cremos, Pai, que verdadeiramente fomos chamados para uma vida diferente, para uma nova vida em Cristo Jesus. Somos pessoas avivadas pelo teu Espírito, porque o teu Espírito Santo já foi derramado em nós, ele habita dentro de nós e nós estamos preparados, Pai, munidos de poder e autoridade para ser um exemplo nessa terra, Pai, fazendo coisas extraordinárias, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente através de palavras, mas também através de um comportamento, Pai, que as pessoas olharão e verão verdadeiramente que nós somos filhos, discípulos de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós te glorificamos por essa noite, Pai. Nosso coração está pronto para receber a incorruptível semente da palavra de Deus, que é poderosa para mudar toda a nossa eternidade. Nós te agradecemos e nós te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, a empolgação que vem através de você, ela vai delimitar o quanto de Deus você vai receber. Às vezes as pessoas vêm para um culto como esse, vêm para um ambiente como esse e saem daqui de repente falando, eu fui, mas parece que não aconteceu nada, da mesma forma que eu entrei e eu saí. Eu digo para você, meu irmão, a culpa com certeza não foi do Senhor, porque o Senhor tem o desejo de suprir tudo aquilo que está no teu coração. Amém? Aleluia. Coloca o teu coração desejoso de receber algo da parte de Deus nessa noite. Sabe, nós cantamos, enquanto a gente estava louvando aqui, nós cantamos aqui que o Senhor é grande, né? Essa canção, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nós cantamos aqui que Ele verdadeiramente é grandioso em nossa vida, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso Deus, que Ele não nos abandona, que Ele está o tempo todo conosco. Sabe, às vezes nós somos muito bons de falar as coisas, de cantar as coisas, mas eu pergunto para você, o quanto verdadeiramente nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus está dizendo? Sabe, meu irmão, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu não sei onde você recebeu Cristo, em que situação você recebeu Cristo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos, a partir do momento que nós recebemos Cristo, que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nós precisamos começar a procurar conhecer um pouco mais do Deus a qual nós servimos agora. Amém? Deus deseja que você o conheça da mesma maneira que Ele conhece você. Às vezes as pessoas, quando eu me converti há muitos anos atrás, eu passei 12 anos sem conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, sendo limitado por pessoas que pregavam um evangelho limitado para mim, e também por eu não ter interesse em procurar mais de Deus. Mas sabe de uma coisa, um dia eu conheci pessoas que despertaram em mim um interesse em buscar mais do Senhor, e quando eu comecei a buscar mais do Senhor, eu comecei a entender verdadeiramente quem eu era nele e o que Ele é para mim. E sabe, meu irmão, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver as coisas que já foram disponibilizadas em Cristo Jesus para cada um de nós. Nós não precisamos andar mais de uma forma limitada, nós não precisamos andar mais de uma forma fazendo orações vazias para o Senhor, pedindo coisas que Ele mesmo já liberou, que Ele já concedeu a mim, que Ele já concedeu a você.
O problema é que a maioria de nós gosta de, às vezes, ficar no evangelho de pedinte, onde nós ficamos o tempo todo pedindo a Deus as coisas, pedindo às pessoas as coisas, ora por mim, reza por mim, intercede por mim, faz por mim, faz por mim, faz por mim. E você, o que é que você está fazendo para que Deus possa se manifestar através da sua vida? O quanto nós procuramos conhecer do projeto, do plano de Deus que já está disponibilizado para cada um de nós. É interessante, meu irmão, em João capítulo 10, verso 10, Jesus Cristo, ele fala o seguinte: olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Aí ele pega e diz, eu vim. E quando ele fala eu vim, ele está falando dele, ele falando, olha, eu estou aqui, eu vim aqui, eu me manifestei em carne para que você tenha vida. E não somente qualquer vida, para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, meu irmão, quando nós vemos essa palavra abundância na Bíblia, ela fala de estar sobrando, de estar transbordando, de ser alguma coisa infinitamente maior do que aquilo que a gente pensa. Agora eu pergunto para você, quantos crentes verdadeiramente vivem essa vida abundante que Cristo disse que Ele veio nos dar? Quantos de nós vivemos essa vida abundante? Quantos de nós podemos às vezes abrir a nossa boca e falar, eu estou vivendo a verdade do Evangelho, eu estou vivendo uma vida abundante em Cristo Jesus? Sabe por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque a gente às vezes fica no evangelho de pedinte, pedindo aquilo que Deus em Cristo Jesus já nos liberou, vida em abundância. Agora o que eu preciso fazer para desfrutar, para usufruir dessa vida abundância que Cristo disse que eu tenho nele? Eu preciso conhecer o projeto de Deus ao meu respeito. Eu preciso começar a renovar a minha mente através da palavra de Deus. Sabe, o grande mal da maioria dos crentes é que às vezes nós convertemos, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas nós continuamos com a mentalidade de pessoas mortas espiritualmente. Nós não renovamos a nossa mente. Antigamente, antes de receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o meu pensamento é, as coisas estão difíceis, as coisas são complicadas, tudo é difícil para mim, tudo às vezes parece que as portas parecem que estão fechadas para mim. O pensamento quando estava no mundo, quando estava perdido, era dessa forma. Aí a gente se converte, recebe Cristo, começa a entender a vida abundante que Ele tem para nós, e a gente continua falando a mesma coisa. A gente continua falando que é difícil, que é complicado, que a gente não pode, que a gente não consegue, isso nunca é para mim, parece que Deus fechou os olhos para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus espera que eu e você conheçamos verdadeiramente o que Ele liberou para mim e para você na cruz do Calvário, e a gente começa a reivindicar, não somente através de palavras, meu irmão, mas através de atitudes, entendendo que o projeto de Deus ao meu e ao seu respeito é um projeto maravilhoso, é um projeto de sucesso. Ele disse, olha, eu vim para dar vida e vida em abundância para você. Deus não quer, meu irmão, que a gente viva uma vida miserável, uma vida passiva, daquela pessoa que vai para a igreja no domingo, vai para a igreja no sábado, fica lá durante 2 horas recebendo a palavra, volta para casa e a vida continua da mesma forma. Não, Deus deseja mudar, transformar a tua realidade, mas de que forma que Ele começa a fazer isso? Através da renovação da sua mente. E sabe de uma coisa? Deus não vai renovar a tua mente, é você que renova a tua mente. É você que precisa, sou eu que preciso entender. Agora, eu não vivo mais da maneira que eu vivia no mundo. Quando eu estava preso dos meus pecados e delitos, eu tinha um pensamento. Agora que eu estou em Cristo Jesus, o meu pensamento precisa mudar. Amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Sabe, meu irmão, o apóstolo Paulo é uma das pessoas que eu mais admiro na palavra de Deus. É um dos apóstolos que eu mais admiro. Um homem que foi perseguidor da igreja, um homem que matou, perseguiu, prendeu cristãos. De repente ele tem um encontro com Jesus Cristo lá em Atos capítulo 9.
A palavra de Deus diz que ele se depara com uma luz e Jesus Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus Cristo disse: por que você me persegue? E sabe de uma coisa, a partir daquele momento ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele entende um pouco do projeto que Jesus Cristo tem para ele e ele começa a caminhar nesse projeto. E é interessante que através das cartas que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você, meu irmão, como ele fala de nós entendermos verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. E uma das passagens mais queridas, umas passagens favoritas minhas é Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Quando ele fala o seguinte: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você lembra que eu te falei que João capítulo 10, verso 10, a palavra de Deus diz na parte B do versículo, que Jesus Cristo falou: olha, eu vim para dar vida e vida em abundância. Aqui o apóstolo Paulo está falando que a partir da renovação da nossa mente, nós começamos a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vida em abundância que Deus já deu para mim e para você em Cristo. Aí ele está dizendo que somente através da renovação da nossa mente, nós conseguimos fazer isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não é somente você renovar a sua mente. Às vezes as pessoas elas tentam, eu estou tentando renovar a minha mente, mas não consigo. O que a gente precisa entender é que o verso 2, ele não está desconectado do verso 1. No verso 1 ele fala primeiramente: rogo-vos, pois, irmãos, eu suplico a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo: qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Como que eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Submetendo a minha carne à verdade de Deus, à vontade de Deus na palavra. Quando eu trago o meu corpo cativo à obediência de Cristo e coloco ele para praticar a palavra de Deus, através dessa prática, aí sim eu começo também a renovar a minha mente através da revelação da palavra. Quando eu começo a renovar o meu entendimento, meu irmão, aí o apóstolo Paulo está dizendo: aí sim, agora você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, esses versículos lá na Bíblia Viva, eu achei interessante a tradução da Bíblia Viva a respeito desses versículos. No verso 1 ele diz o seguinte: e assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto seria pedir muita coisa? Ele está dizendo: seria pedir muita coisa, depois de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você, você dedicar a sua vida, o teu corpo, em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus? Aí ele continua dizendo: não imitem a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Essa é a tradução da Bíblia Viva. Sabe de uma coisa, meu irmão? Em ambas as traduções, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos nos esforçar em apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que ele está dizendo isso para você? Porque o teu corpo, o meu corpo, tem uma vontade. A gente sabe que o nosso corpo tem uma vontade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 23, capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo, ele falando, ele diz que todo o nosso espírito, alma e corpo deveriam ser plenamente conservados, íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Ele está dizendo que da mesma maneira que Deus é trino, nós também somos trino.
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e você somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo que eu estou aqui, esse corpo que você está aí, não é você. Ele é uma casa, um tabernáculo onde você está habitando, mas você é o que você é por dentro. Você é espírito. E a palavra de Deus diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus em espírito. Você está comigo? Agora o apóstolo Paulo está falando, olha, você precisa apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque o meu corpo vai querer uma vontade que não é a mesma vontade do meu espírito. O que eu preciso fazer? Eu submeto o meu corpo à vontade do Espírito. Quando eu submeto o meu corpo à vontade do Espírito, à vontade de Deus, à vontade da palavra, eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que isso é o meu culto racional. E aí eu começo a renovar, a transformar o meu entendimento, para que eu não viva mais como o mundo vive. O mundo faz determinadas coisas, o mundo está indo numa determinada direção. Eu mudo a direção e começo a ir na direção que Deus está me orientando a ir. Sabe, meu irmão, ser cristão é você remar contra a maré. As pessoas estão aí fora pulando, dançando, fazendo todo tipo de coisas que desagradam ao Senhor. E às vezes elas viram para você e falam assim, eu não acredito que você passou seu carnaval todo dentro de uma igreja. Para eles isso é um absurdo. Por quê? Porque eles estão indo no ritmo, nós estamos indo no ritmo contrário. Sabe de uma coisa, o mundo está descendo a passos largos para o inferno. Nós estamos indo no sentido contrário, nós estamos indo ao encontro com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala, renova o teu entendimento, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo. Sabe, meu irmão, às vezes quando as vontades vêm no teu corpo e a vontade vem na tua mente, talvez você pense assim, ah não, mas eu não estou conseguindo, eu tentei ser crente, mas não consigo, porque eu não consigo parar de fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, você consegue sim, porque aquele que habita em você é maior do que o que está no mundo. Existe um espírito que habita dentro de você. E sabe, meu irmão, quando a gente começa a renovar a nossa mente através da palavra de Deus, nós começamos a entender qual é o projeto e o que Deus verdadeiramente disponibiliza para você. A primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou a mim e a você para ser um sucesso. Deus criou a mim e a você para nós sermos vitoriosos. Deus não criou, meu irmão, filhos derrotados, filhos para a miséria, filhos para a doença. Não, Deus nos criou para viver uma vida em abundância. E nós precisamos, meu irmão, através da confissão da palavra e de atitudes, começar a viver essas realidades da nossa vida. Deixar de ficar lamuriando, de ficar lamentando. Às vezes parece muito bonito aquelas orações, ah Senhor, oh, eu não consigo, Senhor, me ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa oração não comove o coração de Deus. Às vezes a gente acha, meu irmão, a gente puxa Deus para o nosso nível, a gente rebaixa Deus ao nível do ser humano, quando na verdade Deus está lá em cima e dizendo para você, não sobe, vem para cá, vem para o meu nível, vem para onde eu estou, sobe para onde eu estou, para que você comece a ver como eu estou vendo. Sabe, meu irmão, a visão que eu tenho desse auditório aqui é uma, agora se eu subir aqui, eu tenho outra visão do auditório. Sabe de uma coisa, aqui em cima eu consigo ver tudo de uma maneira melhor. Sabe, meu irmão, quando nós estamos lá embaixo tentando puxar Deus para o nosso nível, Deus está falando, não meu filho, vem para cá, sobe aqui, porque daqui você vai ver o que eu estou vendo, daqui você vai perceber, você vai ver que essa situação que está tentando afrontar você, ela é minúscula. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, a gente precisa parar de fazer essas orações vazias, essas orações lamuriosas, chorosas, e achando que Deus está lá em cima, cheio de lágrimas, se comovendo com o nosso pranto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não está. A palavra de Deus diz que o que agrada ao Senhor é fé. É quando você faz uma oração, meu irmão, crendo verdadeiramente naquilo que Ele fez. Pai, eu sei que o Senhor me curou na cruz do Calvário. A tua palavra diz em Isaías, falou lá, Pai, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as minhas dores.
Quando você começa a dizer a palavra, meu irmão, e começa a andar de acordo com a palavra, isso move o coração de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que a gente não chore, eu não estou dizendo que é errado chorar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A gente precisa acreditar na Bíblia, a gente precisa acreditar na palavra. O mal da maioria dos crentes é que a gente não acredita na Bíblia. A gente não crê que a palavra de Deus é verdade. A gente até acha que é muito bonito, acha que é muito legal, os versículos são lindos, mexe muito comigo, eu começo a chorar quando eu leio, mas eu pergunto para você, o quanto você crê que aquilo ali é uma verdade? Sabe, porque quando eu creio que é verdade, meu irmão, eu começo a andar de acordo com o que está dizendo. Se a palavra de Deus diz que eu sou próspero, ainda que eu pego meu bolso, não saia nada daqui, não saia nada daí, no banco a conta está vermelha, eu começo a dizer, eu sou próspero, e eu começo a andar como alguém que é próspero. O problema é que a gente sempre fala o que vê. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz, olha, andamos por fé, e não por vista. O que ele está dizendo? A gente precisa andar, se mover nesse mundo, viver nesse mundo por aquilo que a gente crê, por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu ando por fé, por aquilo que eu creio na palavra de Deus, não por vista. Ele está dizendo porque o que eu estou vendo talvez está diferente do que está escrito. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, às vezes sempre que você vai ver, vai estar muito diferente do que está escrito. A palavra de Deus diz que Deus te abençoou, você se sente uma pessoa amaldiçoada. A palavra de Deus diz que Deus te prosperou, você se sente uma pessoa miserável. Agora o problema, meu irmão, é que a gente não vive porque sente, a gente vive pelo que crê. E sabe de uma coisa, meu irmão, aqueles que pegam, agarram essa palavra e começam a andar de acordo com aquilo que está ouvindo através do Espírito Santo, daquilo que está ruminando através da palavra de Deus, ainda que eu não esteja vendo nada agora com os meus olhos naturais, eu sei porque sei que aquilo que eu estou dizendo vai se manifestar. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, que Deus criou os céus e a terra. Aí ele diz, porém a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Aí no verso 2 fala, e disse Deus. Deus chegou, se deparou com um problema, Deus se deparou com um caos. Sabe de uma coisa? Até Deus teve que falar para ver. Deus falou e viu. A Bíblia diz que eu sou e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos, nós vamos ver. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que está subindo várias bolinhas aí. Sabe aquelas revistas em quadrinhos que sobem aquelas bolinhas? Das pessoas, mas aí agora você pegou pesado. Você está querendo se comparar a Deus? Não, eu não estou querendo me comparar a Deus, não. Foi Ele que se comparou, nos comparou a Ele. Você lembra lá em João capítulo 14, quando Jesus Cristo falou assim, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras maiores ainda vocês farão. Você lembra que você já leu isso lá na Bíblia? Você acha que Jesus Cristo estava falando aquilo por quê? Ele estava dizendo, olha, vocês vão conseguir sim, vocês vão poder fazer as mesmas obras que eu faço, e vocês vão fazer obras maiores ainda, sabe por quê? Porque eu estou indo para o Pai, e tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder, para que o Pai seja glorificado. Amém. Sabe, meu irmão, a gente precisa parar de viver esse evangelho passivo, onde a gente aceita tudo. A vida está uma porcaria. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. A vida do crente é isso, né, pastor? Levanta aqui, cai acolá. Levanta lá, cai acolá. Quem te falou isso? Me mostra onde está escrito isso na Bíblia. O problema é que a gente começa a viver não de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, mas de acordo com o que pessoas falam. Como o próprio apóstolo Paulo fala, a gente começa a viver de acordo com contos. Me contaram isso, que é isso. Onde está escrito? Onde está escrito que a vida do crente é essa miséria? Onde está escrito que a vida do crente, que Deus quer que você seja pobre?
Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, não, mas Deus não quer que a gente seja rico não. Eu falei, onde está escrito isso? Eu não sei, mas uma pessoa me falou, não, eu te mostro na Bíblia onde está escrito que Ele quer que você seja rico. Amém. Aleluia. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Vamos voltar lá ao princípio. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Aqui a gente sabe, eu quero parafrasear aqui para você, a gente sabe que em Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz que Deus, a palavra e o Espírito disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali nós sabemos que Deus não estava criando simplesmente Adão, mas estava criando a mim e a você. A palavra de Deus diz que nós fomos criados, gerados, antes da fundação do mundo. Eu nasci em 1970, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu fui criado, gerado em Deus, antes da fundação do mundo. Eu não sei quando você nasceu, chegou nessa terra, mas você foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu e você estávamos sendo criados em Deus. Você está comigo? Amém? Agora é interessante que Deus fala que abençoou, diz para o homem dominar, fala domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus estabeleceu que nós iríamos governar nessa terra. No capítulo 2, no verso 7, a palavra de Deus diz que Deus pegou um barro, formou o homem, soprou fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente. E a palavra de Deus diz no verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe ordenou, lhe deu essa ordem, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Eu quero parar aqui. De toda árvore do jardim comerás livremente. Olhe para você ver o que Deus fez. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando nós olhamos para o início de tudo, nós precisamos puxar o que está no início para o nosso tempo. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem e o abençoou. Isso fala lá no capítulo 1, no verso 28, que Deus o abençoou. Liberou ele para prosperar. Disse, vai meu filho, prospera, fica rico, enriquece. A palavra de Deus diz agora que Deus colocou o homem naquele jardim e falou com ele, de toda a árvore do jardim você comerá livremente. O que Deus estava falando? Tudo aquilo que você precisa para ter uma vida bem-sucedida já está pronto. A única coisa que você vai fazer é manter o que você já tem, o que eu já dei para você. Sabe de uma coisa, o homem não precisou ficar igual um louco. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer para comer? Não, Deus está dizendo, você vai comer livremente. Essa palavra livremente na Bíblia, King James em inglês, essa palavra livremente é freely. Essa palavra freely, ela descende da palavra free. Você sabe o que é free? Quando uma pessoa fala assim, olha, vai lá em casa lá comer um negócio, é free. O que significa free em inglês? De graça, gratuito. O que Deus estava falando aqui? Fica tranquilo, você comerá gratuitamente. Coma gratuitamente, você está liberado para comer gratuitamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A mesma direção que Deus deu para Adão é a mesma direção que Deus deu para mim e para você. Eu e você estamos liberados para comer gratuitamente. Nós temos a prosperidade de Deus sobre nós. Nós só precisamos crer que Deus já prosperou. O problema é que a maioria de nós, como eu disse para você, a gente olha mais para a situação do que por aquilo que crê. Num momento como esse aqui, igual a gente teve mais cedo aqui de dízimos e ofertas, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou dar dízimo porque eu não tenho. Uma vez uma pessoa chegou para mim, já chegou várias e falou o seguinte, eles falavam assim, pastor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu vou julgar. Pastor, já imaginou ganhar 300 milhões na Mega Sena? Se eu ganhar na Mega Sena, nossa Deus, pastor, fora os 10% que eu já vou dar para a igreja, eu vou dar.
Eu quero abençoar mais ainda. Outros falam assim, quando eu começar a ganhar mais, quando o meu salário melhorar, eu quero abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai fazer isso. Outra coisa que eu quero dizer para você, Deus não está surpreendido com o que você vai fazer com aquilo que você não tem. Eu vou repetir de novo. Deus não fica surpreendido com o que você diz que vai fazer com aquilo que você não tem. Quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Vai não, você não vai. Sabe por quê? Porque quem é fiel começa no pouco. E o próprio Deus falou, seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. E quem não é fiel no pouco, nunca vai ser colocado sobre o muito. O contrário também é verdadeiro. Por que ele está dizendo isso? Olha, mesmo que você esteja recebendo pouco ainda, creia que eu já te prosperei e seja fiel naquilo que você tem. Seja fiel no que eu já liberei sobre a tua vida, porque quanto mais você liberar, mais eu vou acrescentar. Quanto mais você liberar, mais eu vou acrescentar. O Caio estava lendo aqui no momento de dízimos e ofertas, Mateus capítulo 6, abre lá. Eu lembrei de uma coisa aqui, desses versículos que ele leu. Evangelho de Mateus capítulo 6. A partir do verso 28, ele diz, por que você anda, ou por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Você sabe quem está falando isso aqui, quem está ensinando isso aqui no Sermão do Monte? Jesus Cristo. Jesus veio e está dizendo, olha, por que vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer, beber? Por que essa dor de cabeça? Por que você está se consumindo com isso? Aí ele fala, olha para você ver os lírios do campo, como eles são bonitos. Nem Salomão, em toda a sua glória, que foi o homem mais rico da face da terra, ele está dizendo, nem Salomão se vestiu como um deles. Ele fala, olha os pássaros que estão voando pelo céu, eles não pegam emprestado, eles não fiam, eles não trabalham, no entanto, o vosso Pai os sustenta. Aí ele diz, Deus não gosta mais de vocês, vocês não são mais importantes do que os pássaros, você não é mais importante do que o lírio. Sabe, meu irmão, a gente tem que parar e pensar naquilo que Jesus Cristo está falando para eu e você começarmos a pensar. Qual a importância que você acha que você tem em Deus? Você acha que um passarinho tem mais importância que você? Eu sei que a sociedade, o mundo está começando a dizer que é a mesma coisa, que todo mundo é filho de Deus. O cachorro é filho de Deus, o gato é filho de Deus, o rato é filho de Deus, tudo é filho de Deus agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é, filho de Deus sou eu e é você. Deus, Jesus Cristo está falando aqui que nós somos mais importantes do que os pássaros, e Deus sustenta os pássaros. Ele está dizendo como Ele não vai sustentar vocês. Aí no verso 31, ele diz o seguinte, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, ou aquelas pessoas que não têm aliança, aquele que está perdido no mundo, é que fica procurando essas coisas. Aí ele diz, pois o vosso Pai, e tem uma palavra aqui que é chave, o vosso Pai sabe. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir, que você precisa beber. Deus sabe. Você pode achar que não, mas Ele sabe. E Ele está perguntando, por que você fica igual louco correndo atrás disso? Deus sabe que você precisa disso. O que Ele está dizendo? Fica tranquilo, confia no Senhor e Ele vai te dar. Amém. Sabe, meu irmão, até quando a gente vai levar um evangelho errado, um evangelho passivo, onde a gente não acredita na palavra de Deus, onde a gente não crê naquilo que já foi disponibilizado para nós? O próprio Jesus Cristo disse, olha, eu vim,
Eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar, eu vou pagar o preço para que você tenha vida, e vida em abundância. João capítulo 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos crentes estão perecendo? Se Jesus Cristo morreu para que eu e você não pereçamos. Sabe, meu irmão, a gente precisa começar a acreditar mais nas Escrituras. A gente precisa confiar mais naquilo que já foi feito. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero liberar sobre você hoje uma unção de prosperidade. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sempre falo isso aqui, Deus está procurando pessoas para prosperar, mas sabe de uma coisa, Deus vai prosperar aquele que é generoso, aquele que entende que toda a prosperidade está vindo sobre a vida dele, é uma prosperidade que vem, mas ele libera, e quanto mais ele libera, mais Deus acrescenta. Aleluia, aleluia. Sabe, tem um versículo na Bíblia aqui, Provérbios capítulo 11, que eu gosto de ler. E às vezes, quando eu estou pregando em outras igrejas, falando sobre a questão da gente não acreditar nas Escrituras, eu leio esse versículo aqui para provar que muitos não acreditam nas Escrituras. Provérbios capítulo 11, no verso 24, ele diz o seguinte: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A quem dá de beber será descedentado, ou quem ajuda será ajudado. Atente para o que diz o verso 24. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, ela diz o seguinte: a pessoa que gasta com generosidade fica cada vez mais rica. Aqueles que são econômicos demais ficam cada vez mais pobres. Se você tem a Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje, está escrito dessa forma, Provérbios capítulo 11, verso 24. Aquele que gasta com generosidade, aquele que é generoso, fica cada vez mais rico. Mas aquele que é econômico demais, fica cada vez mais pobre. Aí eu pergunto para você, quantos de nós acreditamos nisso? Quantos de nós acreditamos nisso? Por que eu estou trazendo isso para você, meu irmão? Porque foi feito um sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós vivêssemos uma vida regada. Ah, pastor, ele falou de vida em abundância, mas ele está falando de outra coisa. Não, ele está falando de tudo aquilo que a gente necessita para viver uma vida maravilhosa nessa terra. Eu pergunto para você, meu irmão, sem dinheiro, você vive uma vida maravilhosa nessa terra? Se você não tiver um tostão no bolso, você vive uma vida maravilhosa? Não vive. Como é que você vai comer? Como é que você vai beber? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus está interessado em prosperar sim. Deus quer prosperar você, Deus quer te enriquecer, para que você seja generoso, e quanto mais você ser generoso, mais Deus acrescenta. Quanto mais eu semeio, mais Deus acrescenta. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, a gente precisa começar a viver essas verdades. Ontem o Felipe Wickman pregou aqui sobre nós vivermos uma vida avivada no Senhor, uma avivada no Espírito. Sabe de uma coisa? Quando nós começamos a desfrutar da vida abundante do Senhor nas nossas vidas, meu irmão, nós começamos a testemunhar através das nossas vidas, para que as outras pessoas olhem para nós e vejam como Deus está mudando a nossa vida. Você já viu aquela história de uma tartaruga em cima do poste? Que uma pessoa passou e falou assim, uma tartaruga estava lá em cima do poste. Aí ele começou a pensar assim, como que essa tartaruga foi parar ali? Aí ele deduziu, não, alguém colocou aquela tartaruga lá, que não tem condição, porque ela jamais conseguiria subir no poste. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitos de nós, meu irmão, vão ser como a tartaruga no poste. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, foi Deus, não tem condição não. Sozinho ele não conseguiria fazer isso. Sozinho, por ele mesmo, ele não conseguiria estar do jeito que ele está. Só pode ser Deus. Aleluia. Aleluia. Só pode ser Deus.
Sabe, meu irmão, vamos começar a receber essa vida, começar a andar de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Parar de viver essa vida limitada, essa vida miserável, correndo, trabalhando 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, vendo seus dias passar, comunhão com a família não tem, comunhão com a igreja não tem. Por quê? Porque eu estou igual um louco, correndo atrás das minhas coisas, quando na verdade Deus está dizendo para você: por que você está tão inquieto com isso? Confia, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe. Sabe, meu irmão, sempre que a circunstância bater diante de você, quando a muralha se levantar dentro de você, fale para você mesmo: Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Ele está vendo, Deus sabe. Amém. Aleluia. Eu queria que o pessoal da música já viesse. Pode vir de uma vez, eu queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia. Oh, ramamamamassou que teria cantalarabadassou. Sabe, meu irmão, você pode sair daqui afogueado pela palavra, afogueado com tudo aquilo que você ouviu, ou você pode sair daqui também com dúvida, chateado por ter ouvido isso. Talvez você saia revoltado: eu não vim aqui para ficar ouvindo falar disso, eu não vim aqui para ficar ouvindo falar de prosperidade. Eu não estou falando somente de prosperidade, meu irmão, eu estou falando de vida abundante, de você levar uma vida em abundância, de você receber aquilo que Cristo liberou para você. É muito injusto, seria uma ingratidão nossa para com o Senhor Jesus se a gente não vivesse aquilo que Ele já liberou. Eu quero dar um exemplo besta para você aqui. Imagine que de repente uma pessoa que você gosta muito estava fazendo aniversário. Vou até ficar aqui para você, que eu sou muito alto. Você ficou de pé, a maioria não me viu mais. Imagina que de repente você tem uma pessoa que você gosta muito, um amigo que você gosta muito, uma amiga que você gosta muito. E você ficou sabendo, você sabe que é o aniversário daquela pessoa. Aí você quis ser generoso com aquela pessoa, você foi numa loja, na loja mais cara do shopping, comprou uma camisa ou um vestido, comprou uma roupa caríssima, você pagou R$3.000 naquela roupa. E você levou de presente para aquela pessoa. Aí de repente você vê aquela pessoa numa festa, ela não está usando a sua roupa, a que você deu. E você vai observando, você vê lá na igreja, você não vê ela usando. De repente passou-se meses e você teve vários eventos que você estava perto daquela pessoa e você nunca viu ela usando o presente que você deu para ela. O que você pensaria? Poxa, ela não gostou do presente e não me falou. Sabe, meu irmão, Cristo me deu e deu a você um presente. Vida em abundância. Sabe, todas as vezes que Cristo olha para a gente, não vê a gente vivendo, usando o presente, Ele fica decepcionado. Porque Ele morreu na cruz, Ele fez o sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Pudéssemos andar de uma maneira, meu irmão, que verdadeiramente agrada a Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele liberou na cruz do Calvário. Eu queria encerrar lendo um versículo para você aqui. Tiago, capítulo 1, verso 19. Ele diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Por que eu estou lendo esse versículo para você? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar.
Eu estou ministrando essa palavra ao seu coração. Talvez você comece a ouvir e você comece a falar, não é bem assim. Ah, não concordo com isso. O que você está fazendo? Você está pronto demais para falar. Você está se irando com aquilo que está ministrando no teu coração. A palavra está dizendo que a sua ira não vai produzir justiça de Deus em você. Sabe, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu falei para você aqui, meu irmão, eu li versículos comprovando aquilo que eu falei. Deus deseja que eu e você vivamos uma vida bem-sucedida nessa terra. Agora nós precisamos começar a melhorar, a renovar essa mente que durante muito tempo ficou presa no mundo, na limitação, na escravidão, no pecado. Muitos crentes ainda têm mentalidade de escravo, quando na verdade a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Aleluia. Muitos são livres já, mas não tomaram posse dessa liberdade. Uma pessoa conta uma história, que na época que a Lei Áurea foi assinada aqui no Brasil, no dia 13 de maio, não existia internet naquela época, não existia uma velocidade de informação. Como que as notícias chegavam aos outros lugares? Através de cartas, através de comunicados. Existiam muitas fazendas que existiam escravos. A lei foi assinada no dia 13 de maio, mas muito provavelmente no mês de outubro ainda tinha pessoas escravizadas. Ainda tinha escravos sendo escravizados. Por quê? Porque a informação ainda não tinha chegado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo nos libertou de um cativeiro de pecado, de um cativeiro de miséria, e nos colocou num lugar assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. E Ele disse: olha, eu que sou rico, estou me fazendo pobre, para que pela minha pobreza você seja rico. Deus está prosperando você. Deus te prosperou. Deus quer derramar abundância sobre você. Simplesmente renove a tua mente, creia no que a palavra de Deus diz e comece a andar segundo a palavra de Deus. E você vai começar a tocar em tudo aquilo que já foi disponibilizado para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus.